Sejam muito bem-vindos ao canal com as últimas notícias do Flamengo de hoje. Notícias essas que estão repercutindo aí no cenário esportivo. É isso aí mesmo, ESPN, Sport TV. Tá repercutindo aí sobre o jogo do Flamengo contra o Ceará. É isso mesmo, amanhã, domingo, jogo aí, se eu não me engano, acho que é às 6h30, 7h30. Jogo lá na Arena Castelão. É, Tá com a expectativa aí muito bacana para esse jogo. Flamengo ganhar é obviamente aí nas odds das casas esportivas. Vitória do Flamengo aí para continuar com a liderança garantida. Outra coisa também que está repercutindo bastante é a questão aí da titularidade dos chegados aí, dos recém-chegados no Flamengo, especialmente Samuel Lino. É isso mesmo. Para mim, pelo que ele já apresentou aí, provavelmente vai ser titular absoluto. Então confira aí tudo, nesse vídeo, que tudo que está repercutindo, e também faço convite, se não é inscrito no canal, se inscreva, dá essa moral pra gente aí, deixe a sua curtida, e se você que já é inscrito, aí dê a sua curtida, dá essa moral pra gente aí, bora acompanhar tudo que está sendo falado sobre esse jogo. Samuel Lino viaja neste fim de semana e pode estar na equipe que vai entrar em campo contra o Ceará, Campeonato Brasileiro, 18h30, na Arena Castelão. Flamengo primeiro colocado, 36 pontos, Ceará é o nono com 21. Fica essa grande expectativa. O Flamengo com quase todos os seus reforços já aí autorizados, regularizados para estrear, mas o Carrascal ainda vai demorar um pouquinho. O Flamengo na busca por fazer o anúncio oficial. Todos os documentos por parte do jogador e do Flamengo foram assinados. Agora depende do Dinamo de Moscou mandar de volta assinada a documentação. Aí o Flamengo faz o anúncio oficial e depois a apresentação do atleta colombiano. 12 milhões de euros em 2 vezes vai custar aos cofres rubro-negros. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou Bruno Henrique do Flamengo por manipulação de apostas. É a notícia que está lá no GE. Tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa possibilidade de punição, né? Ele pode pegar até 2 anos de suspensão. Ele que já tinha virado réu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Na Justiça Comum, ele já havia virado réu. Essa semana isso aconteceu, né? E agora ele também foi denunciado pelo STJD. Na Justiça Desportiva, ele pode receber uma punição em relação a ser ausentado, né, dos jogos, né? Uma punição de até 2 anos sem poder participar dos jogos. E aí na Justiça Comum é um outro julgamento que aí corre em outra esfera. Mais uma situação complicada aí, né, para o Flamengo em relação ao Bruno Henrique. Foi em relação a uma possibilidade de manipulação de um cartão amarelo, né, no jogo contra o Santos, que aconteceu no Mané Garrincha. Assim, é importante para quem... Esse é o lance, tá, gente? Quem está em casa assistindo pode estar um tanto perdido, porque há um tempo atrás a gente falou aqui sobre indiciamento após o relatório policial e o Ministério Público do Distrito Federal oferecendo a denúncia. É porque são 2 processos distintos. A gente tem que ter em mente assim, que são 2 âmbitos em que a situação do Bruno Henrique está sendo apreciada. Inicialmente, lá atrás, quando surgiu o primeiro alerta, né, que é dado a partir dos algoritmos das casas de aposta, que comunicam a empresas que fazem esse monitoramento, e essas empresas comunicam à entidade de administração das competições, no caso do Brasil, a CBF, que houve uma movimentação considerada suspeita, fora dos padrões, em relação à aposta e que isso envolvia o cartão do Bruno Henrique. Bom, a partir daí, o STJD ele abre uma investigação. Só que o Tribunal Esportivo ele tem muito menos recursos e instrumentos para investigar do que a Justiça Comum ou a polícia. Tem mais o limites, órgão policial, né? Exato. Que pode fazer uma busca e apreensão, eventualmente uma quebra de sigilo, recolhe telefones, enfim. E consegue fazer uma investigação mais profunda. Diante dessa falta de recursos, o STJD prosseguiu, avançou na sua investigação até a página 2, página 3, dificilmente conseguiria elementos para ir mais a fundo e encerrou aquele processo, arquivou. Só que o assunto continuou sendo, sem que a gente soubesse, de forma sigilosa, sendo investigado na esfera policial, até que foi feito o relatório com o indiciamento do Bruno Henrique e, a partir desse relatório, o Ministério Público ele aprecia, entende que ali há elementos para oferecer uma denúncia e o Bruno Henrique se torna réu, né? Então, é um outro processo separado. Só que a existência desse relatório, do indiciamento, fora da esfera esportiva,
deu mais elementos ao STJD para que ele possa agir dentro da esfera esportiva. No STJD, a punição do Bruno Henrique é suspensão, jogos, enfim. Na esfera da justiça comum, é o tipo de punição para outro tipo criminal, é uma outra questão. Vai investigar se houve o crime. Se houve, e aí é outro tipo de punição. As penas na esfera desportiva, tá? As penas acumuladas vão de suspensão de 360 a 720 dias. Suspensão de 12 a 24 Porque são vários artigos. Aí você soma as possíveis máximas punições em cada um deles. Isso significa que ele está sujeito a ficar 2 anos fora. O STJD abriu o inquérito no dia 7 de maio para investigar o Bruno Henrique após ele ser indiciado pela Polícia Civil. Polícia Federal. É a segunda vez que ele abriu. Porque aí, é claro, já existiu um processo relativo a esse episódio. Porque o primeiro ele não consegue prosseguir. O inquérito ser concluído, a Procuradoria do Tribunal foi intimada para a adoção de medidas. Agora, na esfera esportiva, quase todos os processos, inclusive o processo de jogador que é expulso, algum ato de indisciplina no campo, ele começa com alguém oferecendo a denúncia. Quase todas as vezes quem oferece a denúncia é a Procuradoria do tribunal competente relativo àquela competição. Então, no caso do Campeonato Brasileiro, o STJD. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Ele oferece a denúncia. Essa denúncia é apenas no início do processo. Ainda vão as partes se manifestar, existem prazos que vão decorrer, aí só após isso, o relator do processo, algum auditor do tribunal faz o relatório e aí tem uma audiência, onde acontece o julgamento. Mas antes disso as partes se manifestam, enfim, tem todo agora um rito processual que só começa a correr agora, não é algo que vai acontecer amanhã. E o que você falou ali dentro pra gente, Mansur, até pro pessoal, eu acho que também que está em casa, às vezes eles vão fazer uma analogia do caso Paquetá isso é interessante. com coisa. Fala já também, que eu acho que é pertinente, né? Porque assim, existe a FA, a Federação, o caso do Paquetá, todo ele tramitou a partir de uma entidade esportiva, que é a FA, a Federação, a Football Association, a Federação Inglesa. E aí ela nomeou um painel independente para apreciar o caso, que investigou longamente o caso do Paquetá. Ela ainda não ofereceu as suas razões, apenas se tornou de conhecimento que o Paquetá estava sendo inocentado das acusações de manipulação. Não é inocentado, na verdade, é que o termo usado foi que elas não se mostraram comprovadas. Então, ele não iria ser punido. É por esse limite de, às vezes, ter... Aí é que a gente precisa esperar agora esse relatório. É possível que o fato de ser uma entidade esportiva e um painel nomeado por uma entidade esportiva que tenha tido também limites na capacidade de investigar. A gente vai precisar esperar para saber se foi o que aconteceu lá. Porque, de fato, faz muita diferença desses episódios. E aí o Brasil, o fato de ter tido o envolvimento da Polícia Federal... É determinante da autoridade policial, é determinante para você ter mais instrumentos de investigação. O caso do Paquetá, o Paquetá está sujeito ainda a punições por não colaboração, na visão deste painel, em todos os processos da investigação. Eventualmente, algumas informações que pediram para ele fornecer, entendem que ele não tenha fornecido, ele diz, inclusive, que entregou celular, mas enfim, aí é uma visão dessa comissão independente, e aí a gente vai esperar ainda para saber o que vai acontecer com o Paquetá em termos de punição relativa a isso agora. Nesse momento ele tem a tranquilidade de saber que é muito mais brando do que uma possibilidade de banimento que podia, inclusive, encerrar uma carreira. Bem, fato é que... Agora de Copa do Brasil, o Flamengo foi ao Maracanã, conseguiu uma vitória super importante e saiu com uma vantagem no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Pedro Henrique Torre acompanhou e conta a história da partida pra gente. O detalhe, um simples detalhe capaz de resolver tudo. Definir partida, encaminhar vaga. Bastou para o Atlético Mineiro sair vencedor diante do Flamengo no Maracanã. Na pressão da saída de bola que induz ao erro crasso, coisas de mata-mata, que requer máxima atenção justamente neles, os detalhes. E é assim o futebol. Bastou uma simples distração, um passe errado e o Atlético Mineiro saltou na frente. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, fez a torcida cantar alto no terreiro do Maracanã e levou uma vantagem confortável para Belo Horizonte. Jogo truncado, com poucas chances. Hulk furou de um lado, Pedro errou o domínio do outro. Mais transpiração do que inspiração. Vá lá que Everton Araújo tem acertado o travessão. Mas o Galo era perigoso nos contra-ataques. Estava atento exatamente aos detalhes. O Flamengo, nem tanto assim,
errava mais do que o normal na defesa, até o golpe fatal de Coelho. Eu peço para os meus jogadores fazer isso, eu peço para eles saírem jogando e eu sei do risco que existe. E algum dia iria acontecer. Foi hoje, infelizmente. A única coisa que eu quero é que eles não parem de tentar de sair jogando. Responsabilidade minha, porque é uma saída de bola que eu treino e eu peço para eles fazerem e às vezes o risco está aí. É uma característica nossa, não vamos abdicar disso, porque hoje não deu muito certo naquele lance, né? Erros fazem parte e temos que, lógico, trabalhar para diminuir eles, mas isso não muda em nada o nosso pensamento sobre como a gente vai jogar. O time da casa promoveu estreias, pôs todas as cartas na mesa. Emerson Royal, Saul e um saboado Samuel Lino, o novo atacante entrou com fôlego de quem deseja assumir a vaga de titular de vez. Driblou, pressionou e até marcou um gol que acabou anulado por um detalhe. A gente sabe da qualidade do Samuel, da hierarquia que ele tem, do diferencial que ele é quando ele pega a bola, e é justamente o jogador que precisávamos para essa posição. Um jogador desequilibrante e determinante na área do adversário. O Galo se manteve firme até o fim, segurou qualquer fúria rubro-negra e saiu abraçado com uma enorme vantagem para se vingar de vez em Belo Horizonte. Fica aberto, uma bola que você sai jogando errado ou acontece alguma coisa, já fica 1-1, acabou a vantagem. Então a gente tem que saber jogar um mata-mata, mas o principal de tudo é esse espírito aí. Se tiver esse espírito aí, a gente vai colher coisas boas aí até o final do ano. O duelo, claro, está aberto. Ainda falta mais um confronto na próxima semana. Mas no primeiro embate, o Galo foi ao Maracanã e cantou alto. Leva vantagem para o seu terreiro. Um simples e decisivo detalhe. Olha, Fãs de Esportes, daqui a pouquinho vamos mostrar a entrevista do Samuel Lino na sua apresentação, inclusive a estreia dele, a entrada também do Saul, do Emerson Royal, vamos falar sobre tudo isso. Vamos começar então com o jogo. Vitória muito importante do Galo, surpreendente eu diria, Gustavo Zupac, ainda mais jogando no Maracanã. Um Galo que vinha de um momento muito complicado, fora de campo também, mas consegue essa vitória. Como foi que você interpretou isso? Como foi que o Galo conseguiu se organizar e se mobilizar ao ponto de conseguir essa vitória no Maracanã? Marcela, depois do jogo de domingo do Campeonato Brasileiro, onde o Galo marcou e competiu muito com o Flamengo, trouxe dificuldades, mas não conseguiu fazer a parte ofensiva da história, a minha curiosidade era qual o reflexo daquele jogo de domingo nas decisões estratégicas dos técnicos para o jogo de ontem, para a Copa do Brasil. E o que eu vi ontem, não sei se o fã de esporte concorda, foi um jogo até parecido. Acho que o Galo teve méritos muito parecidos com o que teve no domingo ao tentar travar o Flamengo o máximo que ele pôde. A questão é que no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, a bola que apareceu para matar, o Galo não aproveitou, teve aquela chance do Rony, principalmente. Começo, né? Não aproveitou e no fim tomou o gol de bola parada, mas foi uma tônica de jogo parecido com a do jogo de ontem. E ontem o Galo repetiu a sua marcação muito forte, muito competente e aproveitou a chance que teve, né? No começo, o Hulk furou uma bola ali, teve até outra bola que passou, que o Hulk tentou, deu um passe pro Tomás Coelho, mas ele estava sem ângulo, não conseguiu bater pro gol ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo aproveitou o vacilo defensivo, né? Na saída de bola errada do Flamengo, né? Do Léo Pereira pro Léo Ortiz, e o Coelho, que é muito bom jogador, antecipou e fez o gol. O Galo aproveitou a sua chance e não tomou o gol de bola parada, mas os méritos do Galo, para mim, eles se assemelham aos que a gente viu no domingo. Uma marcação muito forte, essa marcação, essas perseguições individuais que o Cuca gosta que os seus times façam, tiraram do eixo, tiraram da normalidade alguns jogadores do Flamengo. O fato de o Flamengo, de o Felipe ter preservado alguns titulares, pensando em Campeonato Brasileiro, e eu tô falando especialmente de Jorginho e de Arrascaeta, também em algum nível enfraqueceu um pouquinho o Flamengo, isso facilitou um pouquinho a missão do Galo, ainda que o Flamengo tenha sempre muitos jogadores para colocar em campo, mas foi um Galo muito competente, só que dessa vez aproveitou a chance que teve e construiu uma vitória muito importante para esse duelo que segue aberto para a semana que vem. Pois é, inclusive o Felipe Luiz, no jogo do Campeonato Brasileiro, ele fala, olha, a bola parada, ela faz parte das soluções que encontramos para vencer uma partida, foi o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Não consegue na Copa do Brasil. O ataque do Flamengo, ele poderia estar mais eficiente? Te decepciona um pouco, Gustavo Zupac? Sim, assim, a fase individual, né? O futebol é um jogo coletivo, mas a fase individual
dos atacantes do Flamengo não é tão boa quanto a fase de outros jogadores, jogadores do meio campo, jogadores de defesa. Enfim, até os laterais, que o Wesley foi embora, estava numa grande fase também. O Pedro não vive um grande momento, o Bruno Henrique é um jogador que tem oscilado, o Plata é um jogador que oscila dentro dos próprios jogos, o Luiz Araújo, quando entra, vai bem, mas nem sempre decide o jogo. Então, um ataque tão numeroso, tão farto de talento, de opções que o Felipe tem, do ponto de vista individual, não vive um grande momento. E aí o Felipe olha para o banco e vê as opções. A gente vai falar sobre uma delas. Atacante veio do banco, Samuel Lino, na sua estreia, esse mostrou uma qualidade diferente para jogar, deu uma rabiscada impressionante, poderia ter empatado o jogo para o Flamengo. Pois é, já chega muito bem, realmente foi uma ótima estreia. O Samuel Lino estreia ontem, hoje ele dá a sua primeira entrevista coletiva para os torcedores. Vamos ouvir então o novo reforço do Fla. Valeu, pessoal. Esta sexta-feira foi dia de apresentação aqui no Ninho do Urubu, embora o jogador já tenha até estreado. Samuel Lino, atacante, entrou no segundo tempo da partida contra o Atlético Mineiro no Maracanã, derrota de 1-0, até fez um gol no finalzinho, mas por impedimento ele foi anulado. Animou a torcida rubro-negra, a maior contratação em termos financeiros da história do clube, 22 milhões de euros, podendo chegar a 24 com bônus junto ao Atlético de Madrid. Esteve na sala de imprensa aqui do CT, falou um pouquinho com jornalistas sobre a sua chegada, o papo com Felipe Luiz e essa empolgação de voltar ao Brasil, como ele pode ser aproveitado. Ser a maior contratação da história do Flamengo é uma coisa incrível, um motivo de muito orgulho e o nosso time... Exatamente como você falou, é um time que tem muito talento, muitos jogadores de muita qualidade. Estou muito tranquilo, estou muito feliz. Eu acho que essa felicidade de estar aqui no Flamengo tá fazendo tirar essa pressão que está existindo por ser a maior contratação do Flamengo. Na verdade que tive propostas bem interessantes da Europa, tive propostas financeiramente boas também da Arábia. Mas quando veio o Flamengo com uma boa proposta também, eu pensei, é um clube gigantesco, é um clube que já joguei, também é um clube que está sempre disputando títulos, sempre nas primeiras colocações e vejo muitos jogadores chegando à seleção brasileira. Então isso me atraiu muito mais que os projetos que me ofereceram na Europa e em outros países também. E quando você está em um clube gigantesco, também perto da minha família, todo o pessoal, falar a minha língua, comer a comida brasileira, então tudo isso contou muito para eu estar aqui hoje no Flamengo. Samuel Lino viaja neste fim de semana e pode estar na equipe que vai entrar em campo contra o Ceará, Campeonato Brasileiro, 18h30, na Arena Castelão. Flamengo primeiro colocado, 36 pontos, Ceará é o nono com 21, fica essa grande expectativa. O Flamengo com quase todos os seus reforços já aí autorizados, regularizados para estrear, mas o Carrascal ainda vai demorar um pouquinho. O Flamengo na busca por fazer o anúncio oficial, todos os documentos por parte do jogador e do Flamengo foram assinados, agora depende do Dinamo de Moscou mandar de volta assinada a documentação, aí o Flamengo faz o anúncio oficial e depois a apresentação do atleta colombiano. 12 milhões de euros em 2 vezes vai custar aos cofres rubro-negros. Muito bem, Pedro Henrique Torre com todas as informações e daqui a pouquinho vamos analisar o Carrascal, tá? Que também deve ser em breve ser anunciado como reforço do Flamengo. Vamos falar sobre o Samuel Lino, mas falando também sobre o Saúl e sobre o Emerson Royal daqui a pouquinho. Começando pelo Lino, ele vai ser um jogador titular mais cedo ou mais tarde desse Flamengo? Sim, a não ser que ele despenque em rendimento, mas dessa leva, desses 4 jogadores que o Flamengo trouxe agora, o Royal, o Saúl, o Carrascal e o Lino, quem eu olho e sou mais capaz de bancar que vai ser titular é o Samuel Lino. Todos e é mais eles caro podem. Também, né? E muito mais caro. Exatamente. Todos eles podem de alguma maneira, né? Todos eles têm argumento para. Mas o jogador que eu vejo com mais certeza de titularidade é o Samuel Lino e não é por carência de elenco, porque o Flamengo, claro, tem muitos bons atacantes, né? Por exemplo, eu falei já aqui de Luiz Araújo, de Plata, de Bruno Henrique e de Pedro, nem falei de Cebolinha e de Michael. Tem muita gente para jogar, do Wallace, muita gente para jogar. Mas ele é um jogador
que encaixa muito bem com aquilo que o Felipe quer de um atacante, intensidade, força física, habilidade, finaliza, faz os dois lados, né? É um jogador diferente, tecnicamente muito bom, jovem, 25 anos, está no seu auge, ou talvez nem tenha chegado no seu auge ainda na maturidade como atleta. Então, assim, foi só o primeiro gostinho ontem, a gente vê esse lance, jogadaça, olha como ele dança para cima do Lianco, ó, foi, pum, levou, tchau, tem mais Lianco nenhum na história. E o Everson fez uma defesaça. Foi uma estreia muito boa do Lino, chegou a marcar o gol de empate, mas estava bem impedido, foi corretamente anulado. Foi uma estreia para deixar o rubro-negro esperançoso de que o dinheiro foi bem gasto. Impressionante como os jogadores que chegam da Europa e passam alguns anos na Europa, eles chegam com essa cabeça de ter um futebol mais rápido, ele consegue ser mais eficiente, ele consegue, inclusive, dar esses dribles que nós vimos ontem na partida contra o Atlético Mineiro. Tem muito para apresentar, inclusive, para a seleção brasileira. Mas é o primeiro jogo ainda, com a camisa do Flamengo. Pensando no Emerson Royal e no Saúl, você gostou? Gostei, mas nada que tenha me saltado os olhos. O Saúl deu um belíssimo passe, agora não me lembro, acho que foi para o Wallace Ian, um passe por elevação, rasgando toda a linha defensiva, achando o atacante do Flamengo no segundo pau para um cruzamento para dentro. O Raul, um jogador com passe muito qualificado, acho que ele pode ajudar nesse sentido. O Royal, o Lino cruzou e o Royal quase fez um gol, a bola pegou no travessão. O Royal entrou para tornar o Flamengo mais agressivo, já que o Wesley é um lateral um pouco mais tático, um pouco mais posicional. Foram boas estreias, mas não no mesmo nível do Samuel Lino. Acho que ajudaram o Flamengo a tentar buscar o empate. O Flamengo chegou a fazer o gol de empate, mas o gol não valeu porque estava impedido. De fato, o Lino foi o melhor estreante da noite de ontem. No jogo da volta, Zupac, você pensa em um Flamengo modificado? Um Flamengo não tão misto como na partida de ontem, e é muito difícil falarmos em Flamengo misto, porque o Flamengo nem sempre conseguimos olhar para todos os atletas e falar quem é o titular ou não. Mas sabemos, o Arrascaeta é titular desse time, o Jorginho hoje é titular desse time, apesar de sabermos que tem mais de 11 titulares na equipe, né? Ontem, por exemplo, o Matias Vinha, que vem numa boa sequência, foi quem jogou. O Alexandro está voltando de lesão, ficou no banco, mas a gente sabe que em condições normais, o lateral que o Felipe mais usa é o Alexandro. Assim, eu tô curioso para ver qual vai ser a estratégia em relação à força do time que ele vai colocar em campo para o jogo da próxima quarta, né? Lembrando, o jogo ontem foi quinta, o jogo de volta é quarta-feira, 19 horas. Sim. Porque o Flamengo vem tratando o Campeonato Brasileiro como a prioridade, eu entendo que seja assim. O Flamengo tem elenco para fazer essas manobras e manter o time forte. Talvez passe também pelo próprio resultado do jogo deste final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Mas acho que para o jogo da volta, como vale classificação, talvez o Felipe deixe um pouco de lado essa rotação e coloque o que ele tiver de melhor, porque é um campeonato, embora não seja o mais importante, nem o segundo, é o terceiro na hierarquia do Flamengo, e é assim que tem que ser, mas vale classificação. O Flamengo perdeu o jogo de ida e isso talvez force o Felipe a tomar outro tipo de decisão para o jogo da Arena MRV. E foi 1-0, né? Então, claro que o Felipe está com essa totalmente ideia aberto, totalmente aberto. Totalmente aberto. Bom, e depois dessa partida do Flamengo contra o Atlético e Flamengo lá na Arena MRV, vamos fazer um Sport Center especial para vocês. Aqui, então, tá? Fãs de esportes, é claro que vocês vão acompanhar. Vamos seguir o Sport Center ainda falando de Flamengo e falando de reforço também. Carrascal vai chegar ao rubro-negro e nós preparamos com o Data ESPN uma análise sobre o jogador. Matheus Carreira está aqui no Sport Center e mostra tudo para vocês. Fala, Carreira, tudo bem? Salve, salve, Marcela. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Zupac, camarada fã de esporte e nação rubro-negra, né? Vamos falar de reforço, janela muito movimentada do Flamengo. Vamos falar de Carrascal, que logo menos está por aí. Um jogador muito dinâmico, um jogador muito inteligente. A gente vê aqui que é um jogador que tem uma percepção de espaço muito apurada. Ele começa fora do entrelinha, se projeta para o entrelinha conforme a equipe dele vai avançando em campo. Por quê? Porque é uma área do campo sensível ali, onde os jogadores eles geram muitas dúvidas em seus marcadores. E aqui algo que a gente vai ver muito ele fazendo com a camisa do Flamengo, que é mapear os espaços. Olha só, ele vai receber essa bola. Antes de estabelecer contato com a bola, ele olha para trás para ver se vai vir alguma pressão. Ele vai olhar para frente para ver como que está a configuração da área. E ao receber a bola, ele vai olhar o espaço também, onde há um vazio ali, onde ele pode acionar um companheiro. E reparem, como ele vai fazer isso? Utilizando primeiramente a perna esquerda, certo?
e não perdendo tempo, vai acionar o jogador no espaço vazio com sua perna direita, o que a gente chama de ambidestria funcional, ou seja, vai colocar os dois pés em função de um jogo mais rápido. Olha o que isso vai acarretar. Domina com o pé, já com o outro não perde tempo, gol para o Dínamo. Olha só, agora ele, de novo, com essa relação muito forte de mapear o espaço às próprias costas, vai ver que não está pressionado. Para conferir, ele vai olhar de novo, ao receber, ele já vai receber orientando esse domínio para as próprias costas, porque ele percebeu que estaria vazio, não receberia pressão. Ao fazer isso, um jogador muito com o olho no gol adversário, em fazer a sua própria equipe progredir. Olha como ele vai acionar o seu companheiro, deixando em condição para marcar. É um jogador muito polivalente, ele faz isso em diferentes áreas do campo. Lembra que eu falei que ele não costuma perder tempo? A gente vê ele aqui nessa partida contra o Sochi. Ele, atuando como ponta esquerda, vai utilizar seu pé não dominante para já trazer a bola para dentro e finalizar com o seu pé forte. Olha só, ele faz parecer fácil, mas isso não é fácil. E aí a gente vê também essa percepção dele de ele foge dos embates. Mas como ele foge dos embates? Muito por questão de perceber o espaço e a pressão antes de receber a bola. Ele vê que a pressão vai vir ali mais pelas costas dele pelo lado direito. O que ele vai fazer? Ele vai conduzir o jogo por fora. E ali, fazendo esse primeiro domínio para o lado de fora, vai ganhar metros, vai superar o adversário e vai finalizar com a perna esquerda, porque a gente já viu que ele tem a capacidade de utilizar os dois pés. E aqui algo muito interessante, que eu acho que vale a pena ressaltar. Ele é um jogador muito polivalente. Vimos lances dele pelas duas pontas, ele atua como 8 também, pode atuar como 10 e aqui, nesta partida em específico, ele atuando como falso 9. Por que como falso 9? Ele atuou centralizado, mas muito com essa percepção de espaço apurada que ele tem, fazendo isso de atrair os defensores mais centrais da equipe adversária para gerar espaço para infiltração para seus companheiros. Olha só o que isso vai fazer. Gerou espaço, o companheiro vai infiltrar e aqui, ao mesmo tempo que ele gera espaço, ele ganha as costas de quem ele atraiu. Então, situação muito vantajosa para o Dinamo de Moscou, ele vai dar assistência com muita tranquilidade. Então, é um jogador de perfil muito interessante, um jogador muito dinâmico, polivalente, como os jogadores que o Flamengo tem trazido da Europa. Samuel Lino, um jogador polivalente, a gente vê Saúl sendo um jogador polivalente, o próprio Danilo, que chegou há um tempo já, mas também é um jogador que faz as 4 posições da linha defensiva. Vamos ver como o Carrascal vai emprestar todo o seu futebol para a nação rubro-negra, né, Marcela? Tá certo, Carreiras. Obrigada, então. Expectativa de vitória aí pro Flamengo. Como eu disse no começo aí do vídeo, as odds esportivas estão aí indicando vitória do Flamengo, mas tem que tomar cuidado, o futebol é dentro de campo. Bom, o Ceará, né, surpreendeu já o Cruzeiro, né, nessa última rodada aí do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um time que ainda mais jogando lá dentro, no Castelão, na Arena Castelão, tem, né, forças para causar problemas, então o Flamengo tem que ficar esperto e é importante pontuar por conta aí, né, enfim, se der combinação de resultados aí, o Flamengo consiga aí, enfim, pontuar e todo mundo aí não pontuar, quanto mais desgarrar aí, melhor é. Outra coisa também é a chegada, né, então uma grande expectativa com a chegada do Carrascal, tá todo mundo aí apontando como, né, o jogador deve jogar, enfim, como ele vai jogar, né? Já é claro que ele vem para ser substituto aí do Arrascaeta, ele joga ali naquela função e ele também faz essa função muito bem. É um banco que eventualmente pode ser que, eu acredito assim que com o passar do tempo, se, né, ele se dedicar e tudo mais, pode sim ser um titular, porque ainda mais se ele apresentar intensidade durante as partidas dele, eu acho que ele pode sim, cara, fazer sombra ali pro Arrascaeta em alguns momentos, colocar o jogador ali no banco, cara. Quem tá fazendo isso no momento, né, é substituto ali imediato do Arrascaeta, é o Wallace Jan, só que eu acho que são situações diferentes, né, parte criativa do Wallace Jan enfim, não chega tão perto, é um jogador agudo, aquele jogador do X1 e tudo mais, porém, eu acho que a parte criativa ainda fica devendo, e o Carrascal, por algumas partidas ali que eu vi
dele lá na Rússia, no time que ele tava, cara, ele consegue achar a bola, assim, lembra muito o Arrascaeta, né? Mas, enfim, vamos ver como o jogador vai chegar, qual que vai ser a postura do jogador, né? Se vai vir só pra, enfim, meio que aposentar, ficar ali tranquilo, é uma coisa. Agora, se vir pra somar, tem muito a acrescentar. Aquele jogador que tira as bolas, assim, ele consegue enxergar uma visão de jogo boa, né? Onde tá tudo truncado, então vamos ver aí, esperar para ver qual vai ser a postura, né, do jogador. E vamos ver também aí qual vai ser a postura do Flamengo no jogo de logo mais aí amanhã. Tentar aí vencer para ficar na ponta, né, da tabela. Bom, essas foram as notícias de hoje aí referente ao Flamengo. Se não é inscrito, mais uma vez, faço convite, se inscreva no canal, dê sua curtida, deixe seu comentário a respeito desse assunto, o que vocês acham. Mais uma chegada, Carrascal, falta pouquíssimo aí para ele, de fato, é questão de documentação para ele chegar, mas deixe aí nos comentários o que vocês acham a respeito desse assunto, beleza? Logo mais aí, vídeos todos os dias, a gente, enfim, saindo vídeo a gente já coloca aí no canal, beleza? Até o próximo vídeo.